Vamos começar uma série com questões da SpaceX. As questões são da prova as primeiras questões da prova de 2019, né? Eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço para vocês darem um like nesse vídeo, curtirem o canal, compartilharem esse vídeo se quiserem e deixarem comentários sobre a resolução, as dúvidas, certo? Como eu disse, a primeira questão da prova de 2019 foi a questão 33, considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto no seu estado fundamental, conforme o diagrama de Linus Pauling, pode-se afirmar que o subnível mais energético e o período em que se encontra a tabela periódica são, respectivamente, se a gente tivesse na mão uma tabela periódica, a gente ia localizar aqui o bismuto, aqui nessa porção direita, e ver ele aqui, ó. O bismuto tá aqui, ele tá no 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sexto período. Mas a prova da SpaceX, ela não dispõe de tabela periódica, normalmente. Do ano passado, se não me falha a memória, teve sim a tabela periódica, mas normalmente não tem. Aí o que acontece? Se eu tiver tabela periódica, eu lá olho o período, ok. Se eu não tenho tabela periódica, eu vou fazer distribuição eletrônica, certo? E pelas opções, você observa que ou é quinto período ou é sexto período. O que a gente tem que lembrar é que aquele número quântico principal é o que vai me falar o período. Então, o número que tiver antes do subnível, o que vai me lembrar o período. Lembrando disso, eu posso entender que ou o meu número quântico vai ser 5 ou 6. Sendo assim, olhando para a distribuição eletrônica, ou eu vou parar por aqui, né? Ou aqui embaixo. Então, eu chego a essa conclusão olhando para as opções. Fazendo a distribuição eletrônica do bismuto, você deu lá o número de prótons dele, que é 83, você vai encontrar, fazendo distribuição eletrônica, você vai encontrar que a camada de valência dele é 6s2, 6p3. Ou seja, esse 6 aqui indica qual é o período do bismuto. Então, ele está no sexto período da tabela periódica, certo? Uma outra informação que é importante aqui, mas que nessa questão não está sendo abordada por essa distribuição eletrônica aqui, ó, S2P3, eu poderia saber qual família que ele está, porque todos os elementos da família aqui do nitrogênio têm essa distribuição de valência. O que vai variar é esse número quântico aqui, ó, número quântico principal. Ele vai variar conforme o período, certo? Então, eu localizei aqui o período. Qual seria o subnível mais energético? O subnível mais energético é sempre o último, nesse caso seria o 6P3, certo? Então, esse aqui seria o subnível mais energético. Então, a resposta seria a letra E. A questão 34 é uma questão bem tranquila da prova, né? O critério utilizado pelos químicos para classificar substâncias é baseado num tipo de átomo que as constitui. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo é dita simples e a formada por por mais de um tipo de átomo é dita composta. Se eu tivesse lá na prova, a primeira coisa que eu ia fazer é marcar nisso aqui, porque isso dá definição de substância simples e substância composta, tá? Baseado nesse critério, a alternativa que apenas representa substâncias simples
Então, substância simples, uma substância formada por um único tipo de átomo. A própria questão já me dá a definição do que seria uma substância simples. Então, eu tenho que olhar dentre as opções que eu tenho, a única opção que tenha 3 compostos que é formado de substância simples, que é formado de um único elemento. Se a gente olhar aqui para a questão, para a letra C, ó, O2, H2 e 2, é a única opção que todos os 3 são substâncias simples. Os outros ou são substâncias simples, por exemplo, aqui, e compostas, ou formadas só por substâncias compostas, certo? Então, a resposta seria a letra C.